padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Nossos corações sejam fecundados, suplico, pela alegria de estarmos aqui ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações sejam fecundados por esta alegria, de proclamarmos juntos a palavra e de juntos, unindo nossos corações, irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só, para sermos fecundados pelo amor de nosso Deus. Que esse dia do Senhor seja de fato sagrado e nossos corações sejam cultivados e exercitados a colocar Deus no centro de nossa vida. Santo Agostinho, comentando sobre os Salmos, ele diz: quando os judeus, ao procurarem um motivo para caluniar Jesus, quiseram consultar o mestre da verdade a propósito do tributo devido a César, perguntaram para tentá-lo se era lícito o referido tributo. E o que Jesus respondeu? Hipócritas, por que me tentais? Pediu que lhe trouxesse uma moeda, o que foi feito. De quem é esta imagem? Perguntou. De César, responderam. Então o Senhor lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como se quisesse dizer: se César está procurando sua imagem cunhada na moeda, Deus não haveria de procurar sua imagem impressa no homem? Nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ao convidar-nos para esta semelhança, ordena que amemos até mesmo os inimigos e dá-nos o exemplo do próprio Deus ao dizer: sede como vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Sede perfeitos, diz ele, como vosso Pai celeste é perfeito, convidando-nos à semelhança. Se Jesus nos convida à semelhança, é evidente que por nossa existência na dessemelhança nos havíamos afastado de Deus. Afastados pela dessemelhança, a semelhança nos aproxima de tal modo que já se realiza em nós a promessa da Escritura: aproximai-vos dele e sereis iluminados. Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma cilada? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao dizer assim, amado e amada de Deus, o Senhor diz da importância da distinção que devemos fazer no caminho de nossa vida. Não podemos relativizar aquilo que é absoluto, e menos ainda absolutizar o que é relativo. Supõe uma capacidade profunda de discernimento sob a ação do Espírito Santo. Mas esta pergunta veio exatamente porque os fariseus queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para provar a Jesus. Falaram sinceramente uma verdade: sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros e nem julgas um homem pelas aparências. Eles reconheceram que ele é Deus, porque estas prerrogativas são próprias de Deus. A pergunta vem pela força da maldade humana. É lícito, perguntam, ou não pagar imposto a César? Jesus sabia que era por maldade, por isso os chama de hipócritas, porque sabe que eles estão armando uma armadilha para exatamente colocá-lo em confronto com o poder romano estrangeiro.
A moeda foi trazida e Jesus faz esta pergunta. Uma pergunta simples que qualquer pessoa evidentemente sabe responder. De quem é a figura e a inscrição desta moeda? De César, responderam. Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para dizer, existem coisas que são de Deus, elas não se confundem. Sobretudo, a imagem de Deus em cada um de nós, que deve ser respeitada e cultivada em razão da sacralidade, da dignidade de toda pessoa humana. Santo Agostinho diz: por que nos dispersamos entre muitas coisas e, temendo rezar de modo pouco conveniente, indagamos o que pedir em vez de dizer uma só coisa, peço ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para contemplar as delícias do seu templo. Irmãos e irmãs, este é o nosso desafio, o desafio de discernir para escolher adequadamente. Quando não somos capazes de discernir adequadamente na força e na luz da graça de Deus, corremos o risco de escolher inadequadamente e descompassamos a vida, tropeçamos e fazemos a nossa vida resvalar na direção daquilo que a nega e que a impede de desabrochar como dom de Deus. Nós todos temos muitas tarefas, responsabilidades e a vida pessoal, familiar. Sempre escolhemos, supliquemos a Deus a graça de sermos abertos, atentos pela força da palavra e pela oração, para que o nosso discernimento sempre nos leve a escolhas para mantermos a vida na verdade, no amor, na dignidade e ajudarmos como instrumentos e corresponsáveis que somos a nossa sociedade a caminhar na direção da justiça e da paz. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida, fecunde também o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.